Olá pessoal, tudo bem com você? Semana abençoada, né? O Senhor já mandou uma chuvinha aí para poder abençoar a terra, para que possa fazer brotar a semente, não é mesmo? Tá um calorão danado e Deus tem refrescado as nossas vidas. Vamos lá para o nosso cafezinho de hoje? Nós, no estudo passado, eu creio que nós conseguimos responder aquela pergunta, né, sobre qual é o nosso objetivo. Entendemos que o nosso objetivo maior não se resume às coisas deste mundo terreno, né, que somos tentados diariamente por Satanás, mas sim para as promessas contidas na palavra do Senhor a todos aqueles que creem. No texto que vamos estudar hoje, a partir do verso 17 do capítulo 3 até o verso 1 do capítulo 4, Paulo vai fazer mais umas advertências sobre a quem devemos realmente seguir e observar. Verso 17 ele nos diz assim: Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Quando vemos ele falando para esses irmãos, né, que o imitassem, temos que nos lembrar que a pessoa que está falando aí é Paulo, um homem alcançado e transformado por Deus em uma nova criatura, e não no soldado Saulo, né, que era o perseguidor da obra de Cristo. Outra coisa que devemos tomar cuidado é de não pensar que Paulo se considerava um exemplo perfeito, pois vimos no estudo passado, né, Paulo estava numa caminhada de santificação, procurando alcançar o alvo, que é a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Entendo que a recomendação dele aqui é para que os irmãos procurassem atingir o mesmo alvo que ele estava almejando, e que os méritos não eram dele, mas sim de Cristo Jesus. E ele ainda fala que este modelo a ser atingido é de todo aquele que foi alcançado pelo Evangelho, da graça salvadora. E aqueles irmãos a quem ele estava dirigindo a sua carta também haviam sido alcançados e serviriam de exemplo, né, para aquelas outras pessoas que estavam ali ao seu redor. E o alerta ainda é para que observasse as pessoas que estavam procedendo de acordo com o exemplo deles, tal como o filho, né, observando o exemplo do pai, como um espelho seguindo seus passos. Já pararam para imaginar a responsabilidade daquelas pessoas que tinham a missão de ser um referencial para aqueles que estavam perdidos? Nada disso mudou. Aqueles que foram alcançados pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos dias de hoje, ainda têm esta responsabilidade. Jesus, falando a seus discípulos, né, registrado lá em Lucas, no capítulo 17, nos versos 1 e 2, diz assim: Disse Jesus a seus discípulos: É inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse no pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Jesus, ele não estava falando aí de crianças, né? Por causa dessa palavra aí, pequeninos, mas daqueles que estavam iniciando na fé, né? Caminhando, começando a sua trajetória, seguindo os caminhos do Senhor. Aí vemos o tamanho da nossa responsabilidade também, em proclamar a palavra do nosso Deus. Mesmo que às vezes possam machucar o ouvido daqueles que a escutam e não querem saber a verdade, mas ela tem que ser dita. E Paulo vai, a partir do verso 18, alertar eles sobre aqueles que estavam ao seu redor. Muitas das vezes falando da palavra de Deus, mas precisamente nas leis do Pentateuco, né? Contudo de forma contrária ao Evangelho da Graça, o que ele considerava aqui como inimigos da cruz de Cristo. Aqueles que não acreditavam na vinda de Jesus para resgatar o seu povo, eles queriam um rei físico, esperavam esse rei físico, que viesse reinar sobre o povo, que viesse segundo as leis, e continuavam ali adorando outros deuses, né? Observe no verso 19, o destino dele é a perdição, o Deus deles é o seu ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Olha, eles estão no meio de vocês, e às vezes
As coisas que eles dizem agradam muito mais o ouvido para as pessoas. Portanto, não se deixem corromper. Não caiam na armadilha de Satanás e continue sendo exemplo para as outras pessoas, mesmo que tiverem de passar por provações e tribulações. A nossa pátria, ela está nos céus. Jesus foi lá preparar o lugar e do mesmo modo em que subiu, ele vai voltar para resgatar a sua igreja de um corpo corrupto, transformando um corpo corrupto e danificado pelo pecado que temos. Essa será a transformação em um corpo glorificado, igual ao corpo glorificado de Cristo Jesus. E ele vai encerrar esta fala no verso 1, do capítulo 4. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Paulo demonstrando ali a alegria, que ele via naquele povo, que estava firme, mostrando a palavra do Senhor para as outras pessoas. E orienta aqueles irmãos ali a permanecerem firmes na fé, proclamando as verdades da palavra. É certo que nós somos assediados constantemente por pessoas que buscam tirar vantagem com a proclamação de uma falsa verdade, distorcendo as palavras do Senhor contidas nas Santas Escrituras, para obterem vantagens pessoais. Mas temos que buscar manter a nossa postura perante o Senhor e, conforme Jesus orientou em sua palavra aos discípulos, procurar ser luz e sal desta terra, vivendo neste mundo até a volta de Cristo Jesus. Obstáculo nós temos e sempre teremos no nosso caminho, mas deveremos permanecer fortes, e que o Senhor é que nos fortalece a permanecermos firmes e fiéis na sua palavra. E quando nós confiamos nessa palavra, buscamos segui-la, buscamos fazê-la, buscamos mostrá-la para as pessoas, o Senhor nos abençoa e nos fortalece a cada dia. Deus possa estar trabalhando no seu coração para você permanecer firme, buscando levar esta mensagem àqueles que não conhecem. E se você ainda não conhece, procure conhecer, e com certeza Deus vai te abençoar e muito. Amém? Deus nos abençoe, Deus te dê uma boa semana junto com seus familiares, e pega o seu cafezinho e estuda mais um pouquinho da palavra. Confira aí se está tudo dentro daquilo que eu falei para você. Amém? Até semana que vem, se Deus assim nos permitir. Tchau, pessoal.